Será que o Botafogo vai finalmente conseguir ser campeão brasileiro depois de 29 anos? Ou o Palmeiras vai conseguir ultrapassar e ser tricampeão brasileiro consecutivo? Ainda tem o Fortaleza, que pode fazer história e conquistar o brasileiro pela primeira vez. E por último, o Flamengo, que agora com a troca de treinador parece que ganhou um novo ânimo. E aí, quem será o campeão brasileiro de 2024? Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai simular as 9 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro para ter uma noção aí de quem será o campeão. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito a trazer novos conteúdos, beleza? Então vamos ao vídeo. Pessoal, ao todo ainda faltam 94 jogos para finalizar o campeonato. 9 rodadas completas e mais 4 jogos que estão atrasados. Só que assim, para não ficar maçante o vídeo, né, muitos resultados, a gente vai focar somente nas 4 equipes aí. Foi feita a simulação de todos os jogos, mas a gente vai focar somente nos resultados das 4 equipes aí com mais chance de título. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Dos jogos da 17ª rodada, somente Internacional e Flamengo que influenciam na questão do título. Então, como o Inter tá bem e vai jogar em casa, eu coloquei o resultado de 1-0 para o Internacional em relação ao Flamengo. Todos os jogos estão 0-0 ou 1-0, tá? Por quê? A única coisa que vai influenciar isso aí no final seria a questão de saldo de gols. Mas, basicamente, o campeonato é decidido em número de pontos e o critério seguinte vai ser número de vitórias. Só no caso de empate aí desses critérios é que a gente vai para o saldo de gols. A outra partida da 17ª rodada, Fluminense e Atlético Paranaense, não interfere, e as 2 partidas da 19ª rodada também não influenciam. Então vamos para a 30ª rodada. O Botafogo joga com o Criciúma em casa, eu coloquei o resultado de vitória para o Botafogo. Depois tem o Flamengo, um clássico contra o Fluminense, mas eu coloquei também uma vitória para o Flamengo. Fortaleza e Atlético Mineiro, vitória do Fortaleza, Fortaleza em casa. E Juventude e Palmeiras, empate, tá? O Juventude é muito forte em casa, em Caxias do Sul, então coloquei o resultado de empate. Na 31ª rodada, o Botafogo joga fora com o Bragantino, coloquei uma vitória para o Botafogo. O Flamengo joga em casa com o Juventude, vitória do Flamengo. E o Palmeiras e Fortaleza, 2 equipes que brigam pelo título. O Palmeiras está muito forte, e em casa então nem se fala, então eu coloquei vitória para o Palmeiras. Detalhe, pessoal, eu não fui analisando a classificação, porque se eu começar a olhar a classificação enquanto tá rodando os jogos aí, enquanto eu estou simulando, vai influenciar na análise. Né? Chega no final e fala, tal equipe precisa de tanto. Então eu analisei todos os jogos, tá? E só depois que eu encerrei todas as simulações aí, que eu fui olhar quanto que deu a classificação, para tentar ficar o mais natural possível. Na 32ª rodada, Botafogo, um clássico contra o Vasco, coloquei vitória do Botafogo, que tá muito bem, né? O Cruzeiro vai jogar com o Flamengo em casa, então coloquei o resultado de empate, Flamengo fora de casa. Clássico, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians tem sido freguês do Palmeiras recentemente, então coloquei, mesmo sendo no estádio do Corinthians, coloquei o resultado de vitória para o Palmeiras. E a partida do Juventude com Fortaleza, em Caxias do Sul, coloquei o resultado de empate. Na 33ª rodada, o Botafogo joga em casa com o Cuiabá, vitória do Botafogo. Flamengo joga em casa com o Atlético, vitória do Flamengo. Palmeiras em casa, vitória do Palmeiras em cima do Grêmio. E o Fortaleza em casa contra o Vasco, vitória do Fortaleza. E vamos para a 34ª rodada. Bahia e Palmeiras. Palmeiras fora de casa, então coloquei o resultado de empate. O Bahia tem um bom time, né? Cuiabá joga em casa com o Flamengo. Aí eu coloquei o resultado de vitória do Flamengo, porque o Cuiabá tá mal. Atlético Mineiro joga em casa com o Botafogo. Coloquei o resultado de empate. Os jogos entre Atlético e Botafogo normalmente são muito duros, muito disputados. E o Fluminense joga em casa com o Fortaleza. O Fluminense brigando para não cair. Então eu também coloquei o resultado de empate. Na 35ª rodada, a gente tem Botafogo e Vitória. Botafogo em casa. Coloquei resultado de vitória para o Botafogo. O Atlético Goianiense joga em casa com o Palmeiras. Coloquei resultado de vitória para o Palmeiras. Eu acredito que nessa rodada o Atlético Goianiense já deve até estar rebaixado. O Fortaleza faz um confronto direto contra o Flamengo. Fortaleza em casa, mas o Flamengo é muito forte. Então eu coloquei um resultado de empate, mas eu acho que pode acontecer de tudo nessa partida aí. Vamos para a 36ª rodada. O Vitória joga em casa com o Fortaleza, Vitória possivelmente ainda brigando para não cair, então coloquei o resultado de empate. E o Flamengo joga com o Internacional em casa. Se o Flamengo estiver brigando quando chegar nessa rodada, eu acredito numa vitória do Flamengo. O Palmeiras joga em casa com o Botafogo. O Botafogo tem uma dificuldade gigante de resultados com o Palmeiras.
Haja visto o ano passado que tomou aquela virada no final. Esse ano na Libertadores passou um susto danado, então eu acredito numa vitória do Palmeiras em cima do Botafogo nessa partida. E aí a gente vai para a penúltima rodada. O Inter joga em casa com o Botafogo. O Inter, eu acredito, ainda muito forte, se não tiver uma oscilação. Então coloquei um resultado de vitória para o Internacional em cima do Botafogo. O Atlético Goianiense joga em casa com o Fortaleza, também na mesma situação do jogo contra o Palmeiras. Eu acredito numa vitória do Fortaleza, o Atlético Goianiense acredito já rebaixado. O Cruzeiro vai jogar em casa com o Palmeiras, então o Cruzeiro tem também um time relativamente forte, então coloquei um resultado de empate. Acho um resultado plausível. E o Criciúma joga em casa com o Flamengo. O Flamengo, eu acredito também numa vitória. Se ainda estiver brigando, mesmo sendo fora de casa, acredito na vitória do Flamengo. E aí a gente vai para a rodada final, a 38ª rodada. O Botafogo joga em casa com o São Paulo. Acredito que o São Paulo já não vai estar brigando por nada. Então acredito numa vitória do Botafogo. E as 3 outras partidas são: o Flamengo joga em casa com vitória. Acredito numa vitória do Flamengo, se estiver brigando ainda pelo título. O Palmeiras joga em casa com o Fluminense também brigando para não cair, acredito numa vitória do Palmeiras. E o Fortaleza em casa contra o Inter. O Inter, por mais que esteja bem, acredito que já vai estar no final ali, também não tem muita coisa por brigar, e coloquei o resultado de vitória para o Fortaleza. Bom, pessoal, aí, a partir desse momento que eu fui olhar a classificação. Até então eu não tinha olhado. Fui jogando os resultados sem olhar a classificação para tentar não interferir. E aí, como que ficou a tabela? Em 4º lugar ficou o Fortaleza, com 71 pontos e com 20 vitórias, em um saldo de 12 gols. O saldo, como eu não... sempre coloquei o resultado somente de 1-0, né? Vitória, empate ou derrota, então eu vou ignorar essa questão do saldo. Então, basicamente, foram 71 pontos com 20 vitórias. E aí vamos para o terceiro colocado. O terceiro colocado foi o Flamengo. O Flamengo ficou com 74 pontos e 22 vitórias. Segundo lugar, o Palmeiras, com 78 pontos e 23 vitórias. E o campeão, na minha simulação aí de 2024, será o Botafogo, tá? Com 79 pontos, com 24 vitórias. Ou seja, 1 ponto a mais que o Palmeiras. Quebrando um tabu aí de 29 anos aí sem conquistar o título. Na minha simulação, eu tentei colocar os resultados mais plausível possível. Acho um resultado justo. O Botafogo tem uma boa equipe, tem um futebol bom de se ver jogar. Então, acho que assim, é algo plausível. E aí, torcedor, o que você acha? Acha que realmente o Botafogo vai ser campeão? Deixa aí sugestões, críticas, deixa aí comentários aí. Qual que é a sua simulação? Qual que é o resultado aí que você não concorda? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso aí ajuda muito a trazer novos conteúdos, beleza? Então é isso, valeu pessoal, até a próxima.